pedido aqui, Luiz Bastos. Então, vou usar essa fala aqui para a gente ir num gancho aqui em relação a... Estamos quase acabando já a live. Em relação a possíveis novidades no mercado. Falem do Marcos Leonardo. O que vocês têm a falar sobre o Marcos Leonardo? Um cara gente boa, enfim, joga bem. Cara, mais uma vez, assim, nesse período aí que ele foi especulado, todas as vezes nas apurações apontavam que não era um cara que o Felipe Luiz enxerga como as características que ele quer para essa posição, né? Esse atacante que ele está buscando, na análise do Felipe Luiz, ele não possui essas características, o Marcos Leonardo. Não pressiona, não ataca espaço, não tem mobilidade. Aí o Rodrigo Aí esculachou, rapaz. Não, mas ele é muito bom de conclusão. Sobrou o quê? Mas com outro estilo, né? E aí o que eu já ouvi é que não adianta nada contratar o Marcos Leonardo e o Felipe vai continuar escalando o Bruno Henrique e o Plata, porque é o tipo de centroavante que ele quer quando o Pedro não estiver em campo. Então, é essa a argumentação. O Flamengo continua procurando centroavante só se for, para essa janela, só se for por empréstimo. E aí pode ser aquela operação com compra futura e tal, mas pelos jogadores que o Flamengo foi sondar, que são jogadores caros, acho muito difícil sair uma operação por agora. Né? O Flamengo foi ver aquele que está lá na Premier League, o Evanilson, mas o jogador era totalmente inviável, né? O Brás também deve ter essa operação, era 50 milhões de euros. Não, e nos corredores ali pós-Flamengo Internacional, os corredores falaram bastante esse dia. O Flamengo consultou, por exemplo, Darwin Nunes. Só que aí, quando consultou, foi saber. Ganha 18 milhões de Valores euros anuais. assustam. Valores assustam. 18 milhões de euros anuais. Aí falou, obrigado, boa sorte aí para ele. Mas era um cara que o Flamengo entendia com essas características aí. Outro que tem essas características, e eu não ouvi nenhuma coisa dizer. O Flamengo tentou o Richarlison na gestão anterior, né? Com a gestão Landim. Não sei ainda de iniciativa nessa agora, mas o Richarlison tem essas características. Vai acontecer? Não sei. Não é um jogador barato também, né? Só complementando sobre o Richarlison, que aí eu ouvi, é que na ocasião o Richarlison, o staff dele, disseram que ele não tinha pretensão de voltar para o Brasil agora, né? Nesse ciclo para a Copa. Né? Tá, mas isso agora ou anteriormente? Né? Quando teve a abordagem de fato? Que assim, esse ciclo para a Copa ele não tinha intenção de voltar ao Brasil. Já foi na gestão Felipe Luiz, final de 2024. É isso, né, Brás? Final de 2024. O Tite já tinha saído aí. Luiz, foi discutido o Richarlison, então o Felipe realmente não rejeita, mas não me parece também um cenário para agora. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai contratar um centroavante nessa janela. Pode esquecer, porque só tem dinheiro para fazer empréstimo e os jogadores que está mirando são jogadores caros que dificilmente vão conseguir. E aí o outro aí que você está citando do Marcos Leonardo é um jogador que não se encaixa nesse perfil. Então, aí respondendo então a pergunta da Flávia, vocês acham que dá para esperar até a janela do meio do ano? Para aparecer esse atacante? É uma questão de matemática. Aí traz o Marcos Leonardo, não vai ter que gastar um dinheiro, e aí você deixa, e é um dinheiro que vai fazer falta ali para, de repente, você buscar um exatamente no estilo que quer na próxima janela, né? E ele vira terceiro reserva do Plata e do Bruno Henrique. Quarto reserva. E vai lembrar o que o BAP já falou para Deus e o mundo, é que não adianta contratar jogador para compor elenco, e quer o atacante, né? Assim como queria o meio-campista na questão do Paquetá. Então, realmente, o Flamengo vai ter que ser muito assertivo, né, para casar interesses financeiros, de características, o contexto todo, para achar esse jogador e para ser, ou não sei se reserva do Pedro, ou titular do Pedro, ainda tem que ver o que seria o papel desse jogador. Acho que vai depender de cada característica do jogo, né? Como é hoje em dia. Ele escala o Bruno Henrique, o Plata ou o Pedro, dependendo do que ele quer naquele jogo, né? Quando ele quer uma pressão muito forte do ataque, ele escala um dos dois. Deixa eu pagar minhas dívidas aqui com a galera que está comentando mais coisa para a gente ir para os finalmente. Aí Felipe Luiz sai, perdemos a oportunidade porque treinador X não quer. Está participando da discussão lá, enfim, não necessariamente vai prevalecer a vontade apenas de um diretor específico, né? Aí, quem vai escalar o jogador é o treinador, e também sabendo que o cara não vai usar, não adianta, não faz sentido trazer um sujeito que... Não, e eu não estou dizendo aqui que nenhum diretor defendeu, não, viu? Isso aí é a estratégia traçada pelo clube. O clube determinou que essa é a característica do jogador. Sendo assim,
não interessa o Marcos Leonardo. André aqui, caps lock, vou ler em caps lock. Se o jogador ideal é caro ou inviável, muda o esquema de jogo, sai mais barato. Segundo o André aqui, nosso amigo. Mas o Richarlison tem um histórico de lesão? Tem um histórico de ausência de gol também, seleção brasileira. Ninguém aguenta mais o Plata de falso 9 aqui, segundo o Jonas Hermenegildo. Essa é uma discussão quente, hein, Igor? Rapaz. Teve um camarada aqui concordando com o... Teve um camarada não tem atacante assim para o Flamengo? Tá difícil, tá caro, amigo. Tá caro. Caio Jorge, o Pedrinho não quis vender. Teve a Flávia aqui, ó, que falou um comentário parecido com o do Rodrigo. Ayrton Lucas tem problemas crônicos defensivos. Nenhum técnico conseguiu corrigir a bola nas costas. Ele tem formação de ala. Amigos, tocou o nosso sino aqui, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Felizmente, despedida, saideira. Pré-carnaval em Salvador, Flamengo e Vitória. E aí, o que vocês acham que vai rolar esse jogo aí? Vitória vai, especialmente depois de tomar aquele piau lá do Palmeiras, eu acho que vai jogar defensivamente, como é o estilo do nosso amigo Jair Ventura, né? E aí o Flamengo vai ter que se preparar mesmo jogando Barradão para pressionar, mas o jogo do Vitória é um jogo competitivo no Barradão, né? A torcida grita muito, não vai ser um jogo fácil, não. Calor. Ano passado ganhou 2-1 apertado lá, o Bruno Henrique salvou, né? No finalzinho e tal, enfim, aquele gol. Ó, segundo o PVC, de primeira, que eu estava participando mais cedo, quem pode estrear pelo Vitória amanhã, mas começa no banco, é Marinho. Deixou saudades. Mini míssil aleatório aí, vai aparecer de repente para deixar de volta a casa, né? Foi no Vitória que ele se destacou a primeira vez, né? Isso aí. Alguns pitacos aqui, 4x1 Flamengo, 4x1 Flamengo no Vitória. Otimismo, hein, Arnaldo? Que isso, bicho. Felipe 1x0, um pouco mais cometido aqui. Vamos aguardar para ver, senhoras e senhores. Rodrigo Matos, Bruno Braz, muito obrigado pela companhia. Voltamos então. Tiramos a nhaca das férias aqui e tal. Estamos igual o time aqui, pegando o nosso ritmo. Eu estava trabalhando esse período todo. Você que ficou de férias, o Braz também. Você que estava de férias tem 30 dias. Eu agora vou tirar meu recesso de carnaval, hein? Bom carnaval a todos aí. Eu estarei lá no tapetinho domingo que vem, inclusive, Botafogo e Flamengo. Enfim, vamos aí. A live do Flamengo volta, então, depois do carnaval. Estaremos aqui ao vivo, em definitivo, com vocês. Obrigado, gente, pela participação. Deixa o like, ative as notificações e inscreva-se no nosso canal. Um abraço.